glória e louvor. E te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. O tema que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa noite é o seguinte: alegrem-se, nossas lutas nos aproximam de Deus. E essa palavra, ela já foi ministrada no meu coração há cerca de uns 2 meses atrás, quando estávamos indo capinar um terreno lá em Praia do Forte. Pastor Júnior, enquanto estávamos no trajeto, ele trouxe uma palavra que me chamou a atenção e desde então não saiu da minha mente, que foi que todas as vezes que passamos por lutas, nos aproximamos de Deus, mas todas as vezes que as lutas cessam, temos a tendência de nos afastar de Deus. E aí Deus ministrou isso no meu coração para eu meditar nessa palavra, nisso que tanto me moeu, tanto ardeu no meu coração. E aí eu fui, ontem quando eu soube, me submeti à vontade de Deus, pedi que Deus me desse o direcionamento, para que eu não viesse falar de mim, mas falasse o que está na Bíblia. E a gente hoje vai passear um pouquinho na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Novo Testamento, trazendo da parte de Deus o que Ele me confiou para entregar à igreja. Porque essa palavra, acho que eu passei hoje quase 7 horas estudando essa palavra hoje, e foi uma palavra que ministrou muito ao meu coração. E eu peço que o Espírito Santo também possa ministrar o coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu irei citar o Davi em 2 momentos na Bíblia. Um quando ele estava descansando da guerra, e o outro quando ele se submeteu a entender o direcionamento e a vontade de Deus. E a primeira história de Davi encontra-se no livro de Samuel, 1 Samuel, no versículo 11, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E a gente entender que em tempo de guerra é tempo de estarmos posicionados e não estarmos distraídos, isso fará total diferença na nossa caminhada com Deus. Davi, no momento que todo o seu exército, os seus servos estavam em guerra, Davi resolveu ficar em casa, ficar descansando. E neste momento que ele estava na varanda do seu palácio, foi aí que veio a distração. Quando ele avistou Betseba, desejou Betseba, tomou para si, engravidou, e para não ser descoberto, Davi acabou planejando um plano terrível para matar o marido de Betseba, para matar Urias. E nesse momento, se formos analisarmos a história de Davi, ele estava no auge do seu reinado. Ele estava literalmente no auge de reinado e no auge do seu palácio. Estava no alto. E quando a gente fala de alto, nesse caso de Davi, a gente também pode falar que ele estava no alto da fama, no alto do poder, no alto da autoconfiança. E foi nesse momento que veio a distração e ele caiu no pecado. E aqui vai nosso primeiro alerta, que em tempos de guerra devemos estar sempre lutando e não distraídos. Distraídos, iremos cair como Davi. Então, um alerta que nós, como os cristãos, nós que estamos nessa caminhada até a glória, amém? Devemos nos atentar muito nos momentos que estamos descansando da guerra, quando não deveríamos estar descansando da guerra, quando deveríamos estar de pé, atentos e como um povo lutando para que Deus nos dê bom êxito. E vamos ver durante esse momento que iremos falar da palavra, mostrar que o poder de Deus e a mudança que nos causa quando tomamos atitudes durante as lutas. E aí o livro de Gênesis, no seu capítulo 20, a partir do 27, começa a narrar a história de Jacó. Jacó, em 2 momentos, ele acaba tendo problemas, principalmente com seu irmão Esaú. E nesse momento, a partir do capítulo 27, Jacó teve que fugir de seu irmão, porque seu irmão, a Bíblia relata que o irmão esteve com ódio dele para que quisesse matá-lo.
por conta da bênção e da primogenitura. E nesse trajeto onde Jacó saiu da casa de seu pai e de sua mãe, ele acabou indo morar com Labão. E no meio a essas lutas, ele teve um encontro com Deus, enquanto ele atravessava de uma cidade para outra. E nesse encontro, nesse sonho, na verdade, Deus a ele fez promessas. Deus fez promessa durante o sonho de Jacó. Nesse sonho, ao acordar, ele teve uma certeza, que Deus estava naquele lugar. E nesse momento, na narrativa bíblica, no seu capítulo 28, a gente vê que até então Jacó não tinha tido a conversão. Jacó não era crente. Jacó não servia a Deus. A Bíblia relata que o Deus de seus pais, Abraão e Isaque, mas não fala ainda que é o Deus de Jacó. Mas através deste sonho, através dessa visão do que Deus mostrou a ele, a vida dele teve outro significativo. Em Gênesis, no seu capítulo 28, no seu versículo 22, Gênesis 28, do 18 ao 22, narra o seguinte: na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E o lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome Betel. Jacó também fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Neste momento aqui, Jacó teve encontro com Deus. Ele pôs Deus à prova, e nesse momento que ele pôs Deus à prova, Deus se revelou a ele. Deus, em momentos antes, tinha dado uma promessa para ele, havia dado promessas para ele. E neste momento, ele fez um voto com Deus. E aqui me veio também o entendimento que em tempos de luta nos traz a verdadeira conversão e a revelação de quem é Deus em nossas vidas. E eu posso falar isso por experiência própria, porque no momento que eu cheguei aqui na casa do Senhor, há exatamente 2 anos e 11 meses hoje, mês que vem eu faço 3 anos aqui na casa, para a honra e glória de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei no meu maior momento de luta na minha vida. O maior momento de dificuldade. E neste momento, quando Deus, eu verdadeiramente, porque eu vim de um lar evangélico, fui consagrado de barriga no altar, mas um dado tempo da minha vida eu me desviei. E eu costumava dizer que eu havia me reconciliado, mas na verdade eu não me reconciliei. Hoje eu tenho plena certeza que eu aceitei a Jesus. Hoje, como está escrito na Bíblia, antes eu ouvia Jesus só de ouvir falar, mas hoje eu consigo ver Deus. Eu consigo ver a glória de Deus manifestada em N situações da minha vida, da minha casa, da minha esposa. Então, no momento de dificuldade e de luta, Deus se revela, e é aí que vem, quando nos submetemos a viver a verdadeira conversão e transformação que Deus tem para nossas vidas. E aí eu vou pular para o livro de Samuel. No livro de 1 Samuel 1, no versículo 2, a gente vai passear na Bíblia hoje, eu falei. 1 Samuel, no seu capítulo 1, no seu versículo 2 ao 7, está escrito assim: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dá a porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém,
dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado à cadeira, junto ao pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E aí a gente observa que há algo em comum entre Jacó e Ana, que foi o voto. Ambos nos seus momentos mais difíceis, ele por estar fugindo, por não ter uma morada, por estar em situação de morte, ele fez um voto ao Senhor. E Deus mudou a sorte dele. Ana, de igual modo, ela fez um voto a Deus porque não podia gerar. E ela buscou a Deus de todo o coração. E Deus a abençoou, abriu o seu ventre e ela gerou a Samuel, que significa pedido a Deus. E nesses relatos a gente vê que quando fazemos um voto a Deus e cumprimos o voto a Deus, Deus cumpre a parte dele. Até porque a Bíblia nos diz que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus abençoou tanto Jacó, depois desse passo, depois desse momento, depois dessa entrega, que ele se tornou o homem mais rico da época dele. E Ana? O que aconteceu com Ana? Depois que ela cumpriu o voto dela de entregar o filho dela ao sacerdócio, ela teve mais 5 filhos. E aí nós entendemos que servimos a um Deus, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, limitamos o agir de Deus. Ela era estéril, Jacó era fugitivo e no momento pobre, filho de avô rico, filho de pai rico, mas era pobre e fugitivo. A partir do momento que ele entregou a vida dele, se converteu e decidiu viver o que Deus tinha para a vida dele, Deus fez uma obra tremenda na vida dele, que ele se tornou o homem mais rico do tempo dele. E Ana teve mais 5 filhos. E isso nos dá a certeza que Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque o nosso Deus é um Deus abundante. O nosso Deus faz coisas que muitas vezes não imaginamos. Nós que muitas vezes limitamos o poder de Deus. Como a Bíblia também nos relata que não houve uma palavra da parte de Deus que não se cumpriu. Como não adorar e não servir esse Deus? Deus não mente. E é no nosso momento de maior dificuldade que Ele vai nos tratar. A partir do momento que nós nos submetemos à vontade e ao querer dEle. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e... Amém. E aí, pulando para 1 Crônicas, no seu capítulo 14, a partir do versículo 8, a gente já vai pular para Davi novamente, mas Davi em um outro momento. E eu vou trazer aqui 2 relatos desse momento de guerra de Davi, que nos trará um entendimento muito profundo de que Deus tem um plano, uma estratégia, um direcionamento para cada luta que nós enfrentamos. E aos olhos da Bíblia eu vou falar isso aqui para vocês. Nesse momento, no capítulo 14, seu versículo 8, a Bíblia nos apresenta 2 confrontos que Davi enfrentou contra os filisteus. O exército inimigo do povo de Israel. Em um curto espaço de tempo. Houveram 2 guerras em um curto espaço de tempo. E aí a gente para entender por que houve 2 guerras em um curto espaço de tempo. E aí a gente vai meditar um pouquinho nessa parte. Que no primeiro ataque, Davi consultou ao Senhor.
e lhe perguntou se deveria ir ou não contra os filisteus. Deus autoriza a sua investida e deu a certeza que entregaria os filisteus nas mãos de Davi. E tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. O povo de Deus foi em direção ao povo, aos filisteus, e Deus deu vitória a ele como havia prometido a Davi. Mas logo em seguida, houve outro ataque, houve outra oportunidade de guerra. E eu vou ler aqui a partir do versículo 8, que diz o seguinte: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e o derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas romperam as barreiras. Por isso, chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E no seu versículo 12, já vai relatar a segunda guerra, o segundo combate entre o povo de Deus e os filisteus, que diz o seguinte: os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. No 13, melhor dizendo, os filisteus tornaram a subir uma nova investida no vale. Davi, de novo, consultou a Deus e este lhe respondeu. O interessante é que a Bíblia relata que foi outra guerra com o mesmo povo, não foi uma guerra com outro povo. Nós, com o nosso pensamento limitado, acredito que muitos de nós acharíamos que a mesma estratégia que foi dada no primeiro combate contra o mesmo povo seria dado também no segundo combate. Mas não. Deus tem uma forma de agir em cada momento de nossas vidas. E isso tem que ser um entendimento nosso, porque a gente entendendo e nos submetendo primeiramente à vontade de Deus, vamos lograr êxitos nas guerras que muitas vezes enfrentamos. E no seu versículo 14, a partir do 14 diz o seguinte: de novo Davi consultou a Deus e ele respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar os exércitos dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. E aí a gente vê que na segunda batalha Davi não foi com a mesma estratégia da primeira batalha. Ele consultou a Deus e Deus deu uma estratégia totalmente diferente da primeira. Por quê? O que me veio de entendimento foi: Davi era um homem corajoso e experiente nas batalhas. Sabia que Deus estava com ele todo o tempo. Deus não o abandonara de forma alguma. Mas ele buscou direcionamento novamente para vencer o mesmo inimigo. Sabia que tinha um exército poderoso, mas tinha plena certeza que sem o Senhor dos exércitos à frente, eles seriam derrotados. E aqui nessa história me veio 3 ensinamentos profundos a respeito de tudo isso que a gente leu aqui, dessa batalha de Davi contra os filisteus. O primeiro é o seguinte: a vitória de ontem não garante a vitória de hoje. A batalha que enfrentamos hoje é para hoje. Amanhã, se buscarmos o direcionamento de Deus, Deus dará outro direcionamento, que na maioria das vezes, eu afirmo que 99% das vezes não vai ser primeiro, como a primeira orientação. Deus tem algo preparado especial para cada momento. Podemos ter o tempo de Deus que for. Se decidirmos enfrentar uma guerra sem pedirmos a Deus as estratégias necessárias e direcionamentos, iremos fracassar. Esse é o primeiro ensinamento dessa história. O segundo me diz o seguinte: os direcionamentos de Deus
não é receita de bolo. O direcionamento que Deus passa para a minha vida, para a minha casa, não serve para a sua, não serve para a sua casa. Deus age de forma específica e cirúrgica na vida de cada um. Muitas vezes a guerra que eu enfrento em casa, possa ser que outros aqui também enfrentem, mas Deus dará um direcionamento para cada um de nós. E direcionamento de Deus, ao meu ponto de ver, é algo que nos remete muito à obediência. Que não adianta a gente buscar um direcionamento de Deus, Deus nos dá um direcionamento e a gente querer cumprir da nossa maneira. Ou as autoridades que Deus estabeleceu sobre nossas vidas, o Espírito Santo usar o apóstolo, a pastora, os pastores da casa ou os demais da casa, dá um direcionamento e você achar que vai ser do seu jeito. Remete muito à obediência. E o ser humano, para obedecer a um ou outro, é um pouco complicado, né? E a terceira lição é que a nossa obediência ao comando de Deus nos conduz à vitória. Deus se agrada demais de filhos obedientes. Quem é pai aqui sabe, né? Quando um filho é desobediente, não atende àquela voz de comando que ele está dando para o filho, o quanto chateação causa um pai ou uma mãe. Imagine nosso Deus que é santo, que é perfeito. E a gente entender a perfeição de Deus, a nossa mente humana é muito limitada de entender a grandeza e a perfeição de Deus. A gente nunca nem vai chegar a 0,0001% do entendimento da perfeição de Deus. Mas quando Deus nos der um direcionamento, vamos ser obedientes, porque papai se agrada de filhos obedientes. E o direcionamento para essa segunda batalha é um direcionamento para os soldados de Davi. Eu acredito que deve ter sido uma loucura. O primeiro direcionamento era para ir de encontro. O segundo deu entendimento que o exército de Davi iria por trás, ou seja, iria fugir. Foi um entendimento totalmente diferente. Eu fico imaginando o nó na cabeça dos valentes de Davi, quando Deus deu, vá por trás. Quem vinha de frente poderia estar imaginando que o exército estava fugindo. Mas foi a estratégia que Deus deu a Davi. E tem algo interessante, que Davi conhecia a voz de quem estava dando o comando para ele. A gente conhece a voz de quem está dando o comando para a gente? A gente tem nos submetido à voz de comando do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. E nos nossos momentos de guerra, a gente entender e se submeter a uma voz, aí que é prova. Porque no momento de alegria é tranquilo a gente fazer isso. No momento de alegria é muito fácil a gente se submeter à voz, não, está tudo bem. E no momento de guerra, naquele momento que é só você e Deus, naquele momento de maior aflição, de dor, você receber uma ordem que aos seus olhos limitados, é uma ordem que vai totalmente de encontro à vontade de Deus. Em 1 Samuel 15, 22 diz o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. O povo de Davi obedeceu e Deus deu vitória a ele. Por quê? Por conta da obediência. E interessante a vida de Davi, a Bíblia trata Davi como homem segundo o coração de Deus. Mas já vimos Davi no alto, no baixo, no alto agora. E no capítulo 15, quando a gente vai ler o capítulo 15, a gente vê Davi cometendo uma besteira. Quando saiu para transportar água à arca do Senhor, sem pedir a orientação do Senhor, e aconteceu uma tragédia no meio do caminho onde Uzá morreu. E aí, a grande estratégia para vencermos nossa guerra é viver em intimidade, sensibilidade à voz de Deus, obediência, confiança e dependência total nele. São palavras que, se executarmos tudo isso, viveremos um tempo muito diferente do que muitas vezes enfrentamos, porque muitas vezes a gente não se submete, não busca a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, não tem intimidade na leitura, no momento de dedicação da nossa primícia, do nosso tempo, de ler a palavra, de orar, de buscar, de pregar.
Muitas vezes nos distraímos com os atributos do dia a dia e deixamos de fazer muito aquilo que deveríamos fazer. Agora a gente vai pular para o livro de Neemias. É um livro que para mim me trouxe muitas lições. Que Deus transformou um copeiro em um líder de um exército. E aí eu fui estudar o livro de Neemias. Lendo o livro de Neemias, vemos a narrativa bíblica do copeiro, do rei Artaxerxes, que ao saber da situação de sofrimento e miséria do seu povo pós-exílio, lamenta e chora, mas toma as duas atitudes que nos ensinam muito nesta noite. Neemias colocou em prática duas primeiras e principais atitudes que todo cristão deve tomar em meio às guerras. Neemias jejuou e Neemias orou. E a gente lê no livro de Neemias, no seu capítulo 1, no seu versículo 4, Neemias 1:4, está escrito o seguinte: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Durante o Deus dos céus. Nessa primeira, e no livro de Neemias, eu vou citar aqui 3 momentos de oração de Neemias que fizeram toda a diferença para que aquilo que ele propôs no coração dele e colocou diante de Deus, Deus desse êxito a ele. Nessa primeira oração, Neemias se humilha diante de Deus, reconhece os pecados do povo e engrandece o Todo-Poderoso. O rei, ao ver Neemias abatido, lhe concedeu um pedido. E o que Neemias fez assim que o rei lhe deu a oportunidade de fazer um pedido? Neemias orou novamente e pediu a Deus direcionamentos e estratégias. E isso me ministra muito, porque em todos os momentos da narrativa do livro de Neemias, Neemias sempre buscou o direcionamento da parte de Deus para aquilo que no coração dele tinha proposto para ajudar o povo dele. Mas ele sempre não agiu de forma precipitada, de forma que ele não olhasse e entendesse que ele precisava do direcionamento de Deus. E aí, Deus deu a ele direcionamento para onde ele deveria ir, o tempo da sua missão, cartas de acesso para adentrar em lugares e material necessário para a missão. Deus é detalhista em tudo. Todas as vezes que Deus te der um direcionamento, te der uma estratégia, Ele vai te ensinar do início ao fim. Basta estarmos sensíveis à voz dEle e obedientes a tudo aquilo que colocamos diante de Deus. E se estiver alinhado com a vontade e o querer dEle, há de acontecer. Nesse versículo, nesse texto, tem um versículo que me chamou muito a atenção, que está escrito no livro de Neemias, no seu capítulo 2, no seu versículo 8, a parte B, que diz o seguinte: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de meu Deus estava sobre mim. E isso me rasgou no momento que eu li esse versículo, porque aqui ele diz, diante de todo o povo, e a narrativa dele diz que Deus deu a ele tudo que ele pediu, porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. A mão bondosa de Deus está sobre cada um de nós aqui nesta noite. Eu comecei a minha palavra falando do que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. E temos muito a agradecer a Deus, porque a mão bondosa de Deus está sobre nós. E é motivo de estarmos totalmente com nossos corações aquecidos, porque a Bíblia relata que a mão de Deus está sobre nós. Sempre que diz, mas na narrativa do livro de Neemias, tem algo também que deve nos trazer um alerta. Sempre que nos dispusermos a fazer uma obra relevante, um inferno há de se relevantar. Sempre.
Todas as vezes que tem um ditado que diz que prego que muito se destaca, toma martelada. Assim também é quando nos levantamos para fazer a obra de Deus, sempre se levantarão opositores, sempre se levantarão Sanbalates e Tobias, para fazer com que aquilo que colocamos no nosso coração, buscamos direcionamento de Deus, aquilo seja impedido. Mas também a esses opositores, a esses Sanbalates, a esses Tobias, Deus nos dará as estratégias necessárias para vencer eles. Deus sempre nos dará as estratégias, sempre. E aí no seu capítulo 4, no seu versículo 4, 5, Neemias está diante das afrontas e das zombarias dos opositores. E o que Neemias fez? Neemias novamente orou a Deus. E logo após essa oração, o povo se animou e terminou o muro. Mas logo depois os opositores vieram de novo, falaram palavras de afronta ao povo e o povo também se desanimou. Esses somos nós, que muitas vezes estamos com o nosso coração aquecido para fazer a obra, para fazer aquilo que colocamos no nosso coração, submetemos a Deus, e quando nos confrontamos, nos batemos com outros Sanbalates, Tobias, nós nos animamos e esquecemos da boa mão de Deus sobre nossas vidas. Hoje é noite para cada um de nós que colocamos diante de Deus, fazermos a obra, fecharmos os ouvidos para os opositores, para os Sanbalates e Tobias, e estarmos ouvindo somente a voz do Todo-Poderoso, daquele que nos guarda, nos protege e que nos leva ao êxito. Hoje é noite de taparmos nossos ouvidos contra os nossos opositores. Os opositores não ficam animados quando nós nos colocamos à disposição para fazer a obra, para restaurar os muros. Não é isso, meu evangelista? Os opositores se levantam. Os opositores querem fazer com que aquilo que Deus tem nos capacitado, a gente venha parar, retroceder e muitas vezes parar. E hoje é noite de taparmos nossos ouvidos, pararmos de olhar em direção e focarmos somente no alto, de onde vem a palavra. E no seu capítulo 4, no versículo 13 até o 23, Neemias novamente ora. E Deus dá a Neemias as estratégias. Eu vou ler a partir do versículo 13. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões... Perdão. É o 4, perdão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus já tinha frustrado os planos deles, voltamos todos a nós para a muralha, cada um para a sua obra. E aí vem também um ensinamento. Quando o inimigo encontra o povo de Deus de pé, vestido, armados e posicionados para a luta, os adversários desistem de lutar. Ou quando eles vão de encontro, eles já têm a certeza que o Senhor dos Exércitos nos dará a vitória. E aqui nesse momento da narrativa de Neemias, Neemias cita as estratégias que Deus deu para que aquela obra fosse protegida com o seu povo. E o inimigo foge de todo cristão resistente. Todo cristão resistente e perseverante na vontade, no querer de Deus, o inimigo foge. E isso está na Bíblia, em Tiago 4, 7, que diz: portanto,
Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Todas as vezes que resistimos ao diabo, nos colocamos de pé, ele foge, porque Deus nos dá essa vitória. Embora Deus tenha frustrado os planos do exército inimigo, o povo não abandonou as suas armas. E aqui, continuando na leitura, a partir do versículo 16, diz o seguinte: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os encarregados por si mesmos tomavam as cargas. Cada um das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto os construíam. O que tocava a trombeta estava ao seu lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. E aí a gente encontra nessa narrativa que o povo continuava armado, o povo continuava pronto para a guerra, o povo não cessou, mesmo vendo o exército que havia desistido. O exército, quando viu o povo de pé, desistiu, mas mesmo assim, por ordem de Neemias, o povo não desistiu de estar armado, estava sempre em prontidão. A prontidão nos mantém em constante estado de alerta. Foi exatamente o que faltou a Davi no caso de Betseba. Se Davi, naquele momento que ele estava na fachada do palácio, ele estivesse em estado de prontidão e alerta, certamente, e eu asseguro isso 100%, que ele não teria feito aquela situação toda com Betseba, com Urias, e por conta disso a espada não se apartou da casa dele. Ele colheu aquilo que ele plantou. Somos pegos de surpresa sempre que relaxamos e saímos da posição de prontidão. Temos que estar todos prontos. E daqui do altar eu vejo todo o povo aqui reunido como um exército, onde Deus é o comandante, mas Deus, como comandante, encarregou um líder para que venhamos a sermos os construtores do nosso tempo. E todos nós que estamos aqui devemos estar alerta, com uma mão manejando a palavra e com a outra trabalhando para a obra, trabalhando para o avanço. E Neemias deixou os construtores sempre prontos para o combate a qualquer momento. Ao ouvir a trombeta, deveriam estar prontos e juntos para lutar. E aí no versículo 23 do capítulo 4 diz o seguinte: nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tiravam as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre prontos, sempre com as nossas armas nas mãos. Até para tomar banho, até para dormir, os soldados de Neemias estavam prontos para a guerra. E esse é o entendimento que devemos ter nessa noite. Que em meio às guerras, às lutas, devemos estar 24 horas prontos. Porque não sabemos a que momento devemos guerrear. E eu quando chego nessa parte daqui do meu esboço, algo me chamou a atenção. Da mesma maneira que o povo deveria estar pronto para a guerra naquele momento, devemos estar pronto para a volta de Cristo. E Deus me deu um claro entendimento nesse momento, que muitas vezes, por conta das distrações, dos afazeres, não estamos de prontidão. A qualquer momento a trombeta pode soar. Estamos prontos para subir para a glória? Ou estamos distraídos com os nossos afazeres? Foi algo que me chamou muita atenção, porque é um momento que, no momento de maior distração, que acontece os grandes feitos nas nossas vidas, seja ele para bom ou para ruim.
E precisamos agir como Neemias e seu exército diante das batalhas espirituais que enfrentamos. O inimigo de nossas almas nunca deverá nos encontrar despreparados. Dia e noite devemos estar segurando nossa espada, que é a palavra de Deus. Essa palavra, glória a Deus. Essa é a espada que devemos segurar a todo instante. Enquanto trabalhamos, devemos segurar essa espada, porque com essa espada aqui, a mais poderosa que existe no mundo, teremos certeza da vitória em Cristo. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o poder desta palavra aqui. A palavra que penetra, a palavra que corta, a palavra que mata o velho homem e faz ressurgir um novo homem, uma nova mulher. E é a nossa arma poderosa, que essa arma aqui é o calibre 66, né? Não tem uma arma mais poderosa que essa aqui. São 66 livros. E não tem uma arma que possa nem se comparar a este livro. E aí a gente, já se encaminhando para o fim, no livro de Efésios, no seu capítulo 6, nos apresenta o segredo de vencermos as nossas guerras. E eu sou apaixonado pela Bíblia porque a Bíblia tem ensinamento para tudo. Tudo. A Bíblia é literalmente um livro completo. Nada falta. Aqui a gente tem ensinamentos, direcionamentos para todas as coisas. E Efésios 6, no seu capítulo, a partir do versículo 10, diz o seguinte: quanto ao mais, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tomar o conhecido evangelho, o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E aqui está o segredo da vitória do cristão. É estar armado, vestido, posicionado com as armaduras de Deus. E aí é citado durante todo o versículo o que é necessário para estarmos como soldados em tempos de guerra, prontos para cumprir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa palavra no dia de hoje foi algo que me ministrou muito, porque a gente entender, nos submeter, obedecer a uma voz de comando, muitas vezes requer da gente muito sacrifício. Muito sacrifício. E falando de obedecer, há um tempo atrás, estávamos no gabinete, e aí apresentamos ao apóstolo, ao pastor, uma situação. E aí, minha esposa é um pouco mais ansiosa do que eu.
E aí a gente foi conversar e o apóstolo nos passou um direcionamento. Mas no momento que o apóstolo passou o direcionamento, ela ficou agoniada. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. O apóstolo falou: espere em Deus. Deus não muda. Deus é fiel. A palavra de Deus vai se cumprir. A mão de Deus não se encurtou para que Ele não possa fazer mais. Ore e espere em Deus, que Deus há de fazer. E aí, ela entender isso, e eu, como homem, como sacerdote, eu sou um pouco mais calmo que ela nesse sentido. E aí ela naquela agonia faz isso, faz aquilo. Filha, espere em Deus. Deus é fiel. Deus... Ei, voltou. E eu falando para ela: espere em Deus, filha. Ei, espere em Deus. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, porque nosso Deus é um Deus fiel. E tem E a gente volta E tem um versículo que me chama muita atenção, que era para ter separado e acabei não marcando aqui, que eu já falei e repito, e me fala muito ao coração, que nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir. Deus cumpriu todas as promessas dele que ele fez ao povo. E é isso que é o entendimento. Deus muitas vezes vai nos submeter às guerras, às lutas, porque Ele quer mais proximidade, Ele quer mais intimidade, Ele quer mais dependência, que nós dependamos mais dEle, para que Ele execute o querer e o agir dEle sobre nossas vidas. Hoje à noite, eu acredito que todo mundo aqui tem uma guerra, vivendo uma guerra, uma luta. Todos, sem exceção. Quem não tiver, glória a Deus, louve a Deus. Mas a Bíblia também nos relata que para todos o dia mau vai chegar. E aí cabe a cada um de nós estarmos posicionados para quando esse dia mau chegar, estarmos capacitados com as estratégias e direcionamentos de Deus, para que venhamos a lograr êxito em Deus, não em nós. Porque ao longo de nossa vida, quando todas as vezes que tomamos decisões precipitadas sem consultar Deus, na grande maioria, eu afirmo e eu sou prova disso, que na grande maioria quebramos a cara. Quando achamos que somos autossuficientes de fazermos aquilo que aos nossos olhos é perfeito, a gente quebra a cara. Noite de dependência de Deus, noite de buscarmos em Deus direcionamento, noite de orarmos mais, noite de jejuarmos mais, noite de estarmos mais posicionados e estarmos mais obedientes a tudo aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. E falar da bondade e do amor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, acho que eu passaria aqui a noite toda falando. Mas a gente vê a nossa trajetória de vida e tudo aquilo que passamos, vivemos, fizemos, e estarmos aqui esta noite para adorar a Deus é prova cabal da fidelidade e da bondade de Deus. Eu ainda tenho 1 minuto e 22, ó. Consegui terminar a pregação em um tempo hábil. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu louvo a Deus por cada irmão que faz parte desta igreja. Eu louvo a Deus por cada irmão que tem se desprendido e tem aceitado, tem se submetido à vontade de Deus e o direcionamento de nossos líderes. Porque a plena certeza que nós temos é que a vontade de Deus é um dia que nós venhamos a encontrar face a face com Ele. A vontade de nossos líderes também é essa vontade, de um dia estarmos face a face com Deus. E que nós venhamos a nos submeter, nos entregar totalmente à vontade de Deus.
e esquecemos um pouquinho as nossas guerras. Estamos em guerra, mas temos as armas necessárias para vencer as guerras. E principalmente, temos o Deus que vai à frente de nossas guerras. O Deus que nos dá a vitória. O Todo-Poderoso. E a Bíblia relata que não houve uma guerra que Deus perdeu. Que Deus é esse que servimos? Deus venceu todas as guerras. E se nós somos filhos de Deus, estamos alinhados com o querer e a vontade de Deus, também venceremos todas as guerras em Cristo Jesus. Amém? Se põe de pé, por favor.